Boa noite a todos. Boa noite, Camille, Natália, Samara Pacheco, Patrícia Guedes, Ítala, Laciana. Todas ouvindo bem? Boa noite, Manu. Boa noite, Larissa. Gente, hoje mais uma live aqui do Crefito 6. Hoje na live nós vamos falar sobre a terapia ocupacional em contextos hospitalares na linha de frente ao combate ao Covid-19. Inicialmente, nós teríamos como convidada a professora terapeuta ocupacional Meire Helena Vasconcelos, mas infelizmente ela teve um probleminha de saúde, né? E a gente vai deixar a live dela para um outro dia. Mas temos uma outra convidada igualmente competente, a nossa convidada Jeane Santiago, que ela trabalha no Hospital Geral de Fortaleza. Ela está fazendo parte da equipe de terapeutas ocupacionais que está lá na linha de frente, ajudando a toda a equipe multiprofissional, trabalhando no combate à Covid-19. Boa noite, doutora Jeane. Boa noite, doutora Érica. Tudo bom? Tudo jóia! Então, vamos conversar um pouquinho sobre a terapia ocupacional no combate ao Covid-19 no contexto hospitalar. A gente sabe, inclusive, que o contexto hospitalar ele é uma das especialidades da terapia ocupacional, reconhecida através da Resolução COFIT 429 do ano de 2013. É uma das nossas grandes áreas de atuação, onde nós estamos atuando desde as enfermarias até as UTIs neonatal, UTIs adultas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência nesse momento de pandemia do Covid-19. E aí depois nós já temos algumas perguntas aqui que o pessoal mandou pela caixa e a gente vai tentando responder aos poucos. Oi. Voltando, que Olá, falhou aqui um pouquinho Oi, eu ouvi, mas não ouvi tudo. Você estava me perguntando... Pedindo para você falar um pouco da sua experiência nesse momento de pandemia, na tua atuação lá no hospital, no combate à Covid-19. Tá. Primeiro, eu comecei atendendo profissionais, tá? Nível de estresse lá em cima. E fazendo grupo de meditação, mínimo 3 pessoas, fazendo auriculoterapia, acupuntura, e depois cheguei a atender dentro da própria UTI, na qual eu trabalho há 2 anos, né? E tive a oportunidade de atender algumas pessoas também lá, umas acordadas, tá? E outras sedadas. Uma experiência muito interessante. Mas hoje não posso mais estar lá, mas vou falar um pouquinho da experiência que eu tive e do que a terapia ocupacional pode fazer, tá? A terapia ocupacional pode estar na UTI, intervindo na UTI, e ela é de suma importância a participação dela dentro da UTI, não só da UTI, mas dentro de enfermaria e pós-alta. Mas na UTI, como é que é, Jeane? Como é que eu posso estar atendendo esse paciente? Primeiro, eu tenho que chegar explicando quem eu sou, o que é que eu vou fazer caso ele esteja acordado, dizendo que dia é hoje, acolhendo esse paciente. Detalhe, é importante, geralmente quando você vai atender um paciente UTI, você precisa verificar a pressão arterial desse paciente. Tem um monitor lá do lado do leito do paciente que você precisa estar monitorando os parâmetros hemodinâmicos, sinais vitais. Pressão arterial, saturação, frequência respiratória, né? Para ver se como é que esse paciente está. Você primeiro olha isso, verifica, tá? Depois você vai conversar com o paciente, faz as orientações, diz o que você veio, para que você veio, e você vai acolher esse paciente, escutar, caso ele esteja acordado, como foi essa primeira paciente que eu atendi, né? E percebi a ansiedade, uma ansiedade muito grande, um medo, tá? E assim,
a gente trabalha com estratégias de enfrentamento. Além das estratégias de enfrentamento, a gente pode estar estimulando cognitivamente. Essa moça, ela não tinha nenhum resquício ou não tinha nenhuma dificuldade cognitiva, não estava alterada, era mais questão emocional, era uma moça jovem, né? E essas estratégias podem ser tanto espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Você pode estar ensinando esse paciente o DCD, perdão, que é duvidar, criticar e determinar, duvidar do pensamento negativo, criticar esse pensamento e determinar que o melhor está por vir. Quando a gente está com um emocional bacana, o sistema imunológico melhora. Nível de estresse ruim, a tendência é o quê? Você piorar, ficar mais estressado e o sistema imunológico piorar. Tá? Então, assim, o que é que a gente pode estar fazendo além disso? Ensinar além dessas estratégias. No caso dela, ela estava podendo fazer uma meditação. Jane, dentro da UTI, por que não? Coisa simples, básica, prática. Se puder, por que não? Nesse caso, pôde. E principalmente ouvir. Tá? Paciente, Jane, em coma, o que é que a gente pode fazer? A gente pode estar, primeiro, como eu disse, todos os pacientes, você precisa estar monitorando os parâmetros hemodinâmicos, que fica ao lado, uma tela que fica ao lado do leito. E, nesse caso, o que você pode estar fazendo? Giane, uma pessoa está em coma, induzida, ele não está respirando, como é que você vai estar atendendo, Giane? Gente, tem uma coisa que não dorme, é o inconsciente, ele executa. O que é que a gente precisa fazer? Estimular pelas entradas sensoriais. Quais são as entradas sensoriais que a gente tem? Visão, audição, olfato, paladar, tato. A audição, ela chama muita atenção. Então, na hora que eu vou chegar, atender um paciente, sendo ele ou não Covid, eu preciso o quê? Chegar, dizer quem eu sou, dizer que dia é hoje, o que está acontecendo e para que veio ali. Tá? Detalhe, tudo que você vai fazer, é importante você acreditar no que você está fazendo. Voltando só um pouquinho. Como esse inconsciente ele não dorme, ele executa, você manda informações para o cérebro, curtas e positivas. O cérebro não acaba não entendendo, não. Então, você precisa dizer, você está cada dia melhor. Estou dando um exemplo, certo? Além de você orientar esse paciente, botar música. Mas, Giane, me diz aqui uma coisa, é só audição? Não. Pode ser pelo tato, mas como é pandemia e como é coronavírus, a gente tem que evitar, tá? Mas se precisar outra intervenção que eu vou falar um pouco mais na frente, pode ser que sim. Mas, Jane, se eu, para ficar mais prevenida, para eu evitar mais contato, o que é que eu posso estar fazendo? Estimulando ele sensorialmente, tanto pela música, tá? Que a gente pode estar levando algo que seja, no caso, descartável, não é nem descartável, algo embalado que precisa ser bem higienizado para não trazer nenhum problema. Como a gente pode estar utilizando, o que está acontecendo no projeto que eu comecei a fazer parte, Coação, que é do HCO, lá de São Paulo, da doutora Andréa, junto com o hospital, um sistema que tem, um projeto que tem do PROAD, o doutor Carlos Augusto faz parte, né? Ele estava liderando isso. Esse projeto foi junto com a psicologia e a assistente social, que a gente estava levando mensagens da família para o paciente, sendo alguns acordados, outros não. Só que, como não estava podendo ter essa visita familiar, foi uma maneira de eu de nós aproximarmos a família, vamos dizer, aliás, a família para o paciente, para poder estimular esse paciente. Quer dizer, a voz da família, segundo artigos, e a música estimulam muito o paciente, que é a entrada sensorial auditiva. Mas, Giane, ele está em coma, Giane. Mas pesquisas mostram que tem resultado e que eu preciso estimular esse paciente, porque se ele não for estimulado, é como um músculo, leva a atrofia. Outra, muito tempo sedado, também causa problemas. Então, eu preciso, segundo a nomenclatura, segundo os artigos científicos, eu preciso estar estimulando esse paciente de maneira organizada. Mas, Giane, já não tem muito estímulo? Diga.
Esse projeto que você está falando é levando as mensagens através de tablets e celulares, não é isso? Isso. Através de tablets, inclusive, até hoje, para que eles tenham contato com as famílias. Até hoje ainda tem esse projeto. Começou antes da pandemia, dá-se continuidade a esse projeto, onde, né, voltando um pouquinho, obrigada. Voltando um pouquinho. Tem que frear. Esse projeto, ele é muito importante porque vai estar estimulando esse paciente, estimulando essa questão cognitiva, estimulando a questão social, laço afetivo. Como é bom a gente se sentir amado. Fortalecendo os vínculos afetivos, né? Exato. E trabalhando a questão biopsicossocial do paciente com uma coisa simples, mas tão importante. Está sendo, sim, dado continuidade a esse projeto que é tão importante e muito. E aí, o que acontece? Além disso, tem uma tecnologia assistiva que tem como uma profissional terapeuta ocupacional, que foi residente da gente lá. Hoje ela faz, a Natália Costa, ela faz essas tecnologias assistivas para colocar o tablet ou o celular. Então, ela foi doada para o hospital algumas tecnologias assistivas, que é papel da terapia ocupacional também, né? Excelente. Então, com essa sua primeira fala aqui, você já respondeu uma das perguntas que nós tínhamos aqui na caixa, que era perguntando se o paciente em coma pode receber o atendimento da terapia ocupacional. Então, eu ainda já queria foi falar. Respondido, né? Tá bom. E aí tem uma outra pergunta que está muito relacionada já com essa sua fala, só para você dar continuidade. O que o terapeuta ocupacional pode fazer com os pacientes com dificuldade respiratória, que é um dos principais sintomas mais graves da Covid-19? O paciente está com dificuldade respiratória, aí o que é que a gente vai fazer? O tempo de atendimento não vai ser igual. Ali, quantidade não quer dizer qualidade. Primeiro, o atendimento da terapia ocupacional tem que ser pouco tempo. Mas, Jane, pouco tempo. Minutos. A Jane é pouco. Não é. Menos é mais. Por quê? Conservação de energia. Como, Jeane? Primeiro, posicionamento desse paciente. Usando os coxins fabricados pela própria terapia ocupacional com medidas adequadas. Hoje está se usando uma posição de prono, quer dizer, o paciente fica de barriga para baixo, para poder o quê? Conservar mais energia, respirar melhor. E essa posição e essas adaptações usadas pela terapia ocupacional vai estar favorecendo essa conservação de energia, essa qualidade de vida, esse conforto para o paciente. E tem um detalhe. Tem uma técnica que eu vim usando, agregada da acupuntura, que é a compressão, para favorecer esse desmame na ventilação mecânica nos pacientes comatosos. E que serve também para pacientes que não estão comatosos. Mas aí já é para outro dia, para outra live. E a doutora Jeane também tem a especialidade em acupuntura, não é isso? E aí usa como prática integrativa e complementar nos atendimentos de terapia ocupacional dela lá, tanto com os pacientes quanto com os profissionais. E os familiares, tá? E os familiares, né? Diminuindo níveis de estresse, de ansiedade, melhorando condições físicas, imunológicas, tudo através das PICs, não é isso? Isso, as práticas, que nós podemos e devemos usá-las. Excelente. Doutora Jeane, nós temos uma outra pergunta aqui que fala sobre as principais demandas relacionadas às atividades em pacientes hospitalizados, já que a terapia ocupacional trabalha com o cotidiano, com a ocupação humana, com as atividades, com a funcionalidade, a independência, né, desse fazer humano. Então, querendo saber quais são as principais demandas relativas a essas atividades dentro de um hospital. As AVDs, a ocupação. Primeiro, um pós-alta aí para ver como é que esse paciente está, né? Cheguei a atender a enfermaria também, pacientes assintomáticos, tá? Mas reagentes à Covid. Pacientes neurológicos, chegaram por uma coisa, mas tinham Covid, né? Como é que fica o cotidiano desse paciente? Eu vou avaliar para ver se está acometido,
tá? Vou estar treinando dentro das possibilidades, adaptando, prescrevendo o que precisa e orientando esse paciente de acordo com a questão cultural desse paciente, seja ele qual o nível cultural que ele tiver, ou educacional, no sentido de eu tenho que falar a linguagem do paciente, eu tenho que ser simples. Se é uma pessoa simples, lá no hospital tem muita gente simples, então eu não vou estar falando de maneira científica, isso ou aquilo. Então, eu costumo até orientar os pacientes assim: seu fulano, o senhor, quando vai fazer, eu vou fazer uma analogia de acordo com a profissão dele, certo? Ou então com o que ele gosta, com o que ele faz, para ele entender o que eu quero dizer. Porque eu tenho que orientar, eu tenho que fazer tudo que eu comentei antes, mas eu também tenho que trabalhar a questão que ele precisa mudar o cotidiano dele para uma pós-alta. Tá? Para quê? Para ele não voltar ali para a UTI. Estou falando independente de ser Covid ou não. Se ficou sequelas, se eu vinha de um estilo de vida, para eu melhorar ainda mais em todos os aspectos do cotidiano e trabalhar essa independência. Então, faço essa analogia com ele, trabalho e vou trabalhando de várias maneiras, mas primeiro eu preciso avaliar para depois intervir. Vai depender de cada paciente isso, mas é sim realizado o treino antes e orientado para depois sim. Fui claro? Deu para entender? Respondi a sua pergunta? Deu para entender sim, respondeu. Principalmente porque a gente tem que lembrar que cada ser humano é único, né? E que ele pode ou não ter sequelas, ele pode ou não ficar com dificuldades, que existem as atividades de interesse ou não. E aí vai depender, né, de toda essa avaliação minuciosa, que é a nossa avaliação comportamental, ocupacional, para a gente poder fazer esse atendimento. Então, vai depender da demanda, do interesse, dos valores, do significado, né? De tudo. Então, as nossas atividades significativas, né? Sim, não é um fazer. Isso não é um fazer por fazer. Por isso que a gente diz que não tem receita de bolo, né? Não tem. Então, cada pessoa é única. E escutar o que o outro tem a dizer, o que o outro gosta, seja simples ou seja complexo, é o que o outro quer, e a gente vai estar dando subsídio para essa pessoa ficar cada vez mais independente das possibilidades e necessidades dele. Exatamente. Estão aqui pedindo para falar um pouco mais sobre o que é conservação de energia. Que você falou que o paciente com dificuldades respiratórias, a gente faz conservação de energia. E aí estão pedindo para explicar um pouco mais sobre isso. Tá, deixa eu dizer uma coisa. Tem no meu Instagram também, caso alguém queira me seguir, tá lá, tá? Tem mais coisa e tem uma cartilha. São várias coisas. A conservação de energia é uma pessoa que ela tem dificuldade de respirar, paciente DPOC, paciente com dificuldades respiratórias de um modo geral, tá? O pulmão dele não funciona normalmente. A gente está falando de uma maneira bem simples, porque as coisas precisam ser entendidas de maneira clara. Então, o paciente tem uma dificuldade respiratória, seja ela qual for, ele não vai estar conseguindo fazer algo de uma maneira processual tão rápida. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar as ABDs, ele vai trabalhar o vestir, quando ele fosse vestir. Sentado, calçar o sapato, sentado, vai estar conservando energia e para respirar, gastando menos oxigênio e gastando menos energia. A gente vai estar estruturando esse paciente, tanto na UTI, que eu não vou estar passando tanto tempo atendendo esse paciente para ele não ter esse gasto energético, porque tudo que a gente faz, eu estou falando aqui com você, eu estou gastando energia, eu estou respirando, e eu preciso, se eu não estou bem, se eu não estou rígido, né? Graças a Deus eu estou. Mas se eu estou rígida, se eu estou saudável, então o que é que eu preciso? Eu posso estar me movimentando, eu vou estar me alimentando, mas alguém doente, ela precisa conservar todas as energias necessárias. Então, eu preciso estimular no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Então, se eu já botei os coxinhos, se eu já orientei o paciente, se eu já estimulei cognitivamente, se eu já estimulei tátil, se for a necessidade. Aí eu vou passar meia hora fazendo isso com ele, eu vou estar gastando energia demais. Para quê? Se eu já fiz tudo que eu podia fazer. Eficácia. Qualidade, não quer dizer quantidade, certo? E pós-alta é o sentar, quando o paciente for se vestir, é fazer algumas tarefas da atividade de vida diária parcelado,
dentro das necessidades e possibilidades dele, a gente vai estar reestruturando esse paciente, tá? Para viver de uma maneira mais o quê? Com mais qualidade, tá? E gastando menos energia para poder continuar vivendo bem. É mais ou menos isso, mas tem mais coisa, tá? Inclusive para facilitar essa recuperação dele. Sim. Né? E quanto menos desgaste, quanto menos possa... E, ao mesmo tempo, promovendo a autonomia e a independência dele nas atividades de vida diária. Né? Então, essas orientações e esse treino, né, é imprescindível, é importantíssimo, porque ele vai continuar com a autonomia, com independência, mas também não vai forçar a ponto de prejudicar a própria recuperação. Uma pessoa que é segura, uma pessoa quanto mais independente, mais segura ela é, mais autonomia, mais feliz ela é. E é isso que a gente pode favorecer através desse treino, nesse caso, esse treino, seja outro treino que a gente possa ou que precise fazer para gerar isso, autonomia. E outro detalhe que eu queria deixar enfatizado, se esse paciente está cognitivamente estimulado, emocionalmente favorecido esse emocional, se ele tem uma conservação de energia, tem um trabalho de posicionamento consciência, aquilo, o que é que vai acontecer? Ele vai passar o quê? Mais tempo ou menos tempo no hospital? A tendência é ele passar menos tempo. O custo-benefício, a qualidade, o retorno das suas atividades de vida diária. Então, há um custo-benefício nisso, porque eu estou favorecendo essa qualidade e esse estímulo. Por quê? Paciente que demora muito tempo analgesiado, fentanil, propofol, o que é que vai acontecer? Ele fica com delírio, ele acorda com confusão. Seja Covid ou não, paciente sedado, geralmente ele acorda confuso, passou não sei quantos dias dormindo. Aí ele fica com isso o quê? Não está estimulando o cérebro. Então eu vou o quê? Fazer com que esse paciente saia mais rápido dentro de um hospital, ajudando os outros pacientes a virem e a serem atendidos e facilitando ele o retorno dele para casa. Entende? Pronto. Sem dúvida. E aí, já que a gente falou em retorno para casa, essas orientações, elas são feitas não só para o paciente, mas também para os familiares, não é isso? Fala um pouco dessa relação entre o terapeuta ocupacional e a família do paciente, a importância dessa relação. Muito. Vou falar um pouquinho antes e um pouquinho hoje, tá? Antes, eu já orientava os pacientes, os familiares dos pacientes, quando chegarem dentro da UTI, que quando eles fossem conversar, eles lembrassem músicas de preferência do paciente. Primeiro, dissesse o nome, o que estavam sentindo, que dia era hoje, e só dissesse mensagens boas e cantasse a música preferida. Pouca coisa, pouco tempo, e que levasse informações que fossem positivas. Porque quando eu, acordado ou dormindo, no caso sedado, escuto palavras de amor, escuto palavras de confiança de quem eu amo, isso me dá um sentimento de pertença, um sentimento de esperança. Então, a necessidade desse familiar presente, infelizmente hoje não se pode estar direto. Por isso, as videochamadas, como elas são importantes, porque ali é esse vínculo familiar e paciente, né? Então, assim, paciente que está na enfermaria, que está ali cuidando do seu familiar, que teve já a Covid, ele está ali, saber que tem uma pessoa que está ali para contar. O familiar é muito importante. Então, o terapeuta ocupacional ele vai estar orientando os familiares, certo? Para quê? Para falar o que é bom, para falar o que é certo, para evitar algumas coisas. Porque, infelizmente, acontece que você acaba chegando e falando que não é para ser falado num momento delicado. Não cabe a gente julgar, mas é importante ressaltar. E é mais uma questão de orientação, e se precisar, você pode fazer uma intervenção, um grupo de meditação, ou outras coisas que você possa fazer caso você crie ou veja uma oportunidade. Tem um detalhe. Tem um setor agora, tem um acolhimento, né, das pessoas que estão enlutadas. A terapia ocupacional está fazendo parte dessa equipe multidisciplinar. Acolhimento é um lugar de receber. A palavra vem falando da questão do receber. E acolhimento, ele vem de um projeto nacional de humanização que o Hospital Geral já preconiza e que é por lei se ter.
E esse acolhimento ele é interdisciplinar, não é da psicologia, não é da TO, mas é importante ter essa equipe multi para ter esse acolhimento. E a terapia ocupacional está fazendo parte desse acolhimento das pessoas enlutadas do Hospital Geral, ouvindo, orientando, tá? Junto com os outros profissionais do hospital. Tem esse Como é que setor acontece na prática, doutora? Na prática, como é que acontece esse acolhimento? Bem interessante. É assim, algumas profissionais do Socorro Porto, a minha chefe maravilhosa, né? Junto com a Érica, outra Érica, viu? Ela foram ver essa possibilidade desse espaço junto da equipe multidisciplinar para abordar as pessoas, caso elas queiram, numa sala onde tem as práticas integrativas, com aromaterapia, com aurículo, com a escuta, porque acolhimento começa com a escuta. Eu preciso ouvir para poder intervir, eu preciso saber quem é o outro, acolher o outro. Não necessariamente fazer uma colocação, mas o acolhimento é isso. Primeiro, essa escuta ampliada, humanizada. Está acontecendo isso no hospital. Fiz parte também, graças a Deus, a doutora dá espaço para a gente trabalhar. Que maravilha. E permanece mesmo nesse período de Covid? Esse acolhimento surgiu e esse projeto é novo da terapia ocupacional lá e começou agora com a história da Covid. São das pessoas enlutadas. Muito bom. Está acontecendo sim, viu? Nós temos espaço na UTI, a terapia ocupacional é para estar na UTI, na enfermaria, em domicílio, pós-alta. Nós estamos precisando de terapeutas ocupacionais trabalhando, porque o povo precisa, a sociedade precisa do nosso serviço e nós temos muito a contribuir, porque nós temos um know-how para estar fazendo e acontecendo perante a sociedade, as pessoas estão precisando da gente. Né? Que aumente o vínculo entre a mãe e o bebê, torne a UTI mais humanizada. Não, mas lá no hospital, os profissionais, a equipe com que nós trabalhamos, a equipe é top. Isso existe lá e tem os profissionais de ponta. E são muito, além de pessoas, além de profissionais maravilhosos, são pessoas que têm muito amor no que fazem. Isso é importantíssimo para o trabalho também sair com qualidade que a gente quer. Sim. Sim. Precisa gostar do que faz, se sentir parte dessa equipe, dessa forma, para que a tecnicidade ela sobressaia de maneira harmônica e de uma forma que traga os benefícios que os nossos pacientes merecem e que a gente deseja. Sim. Estão me perguntando aqui como que é feito o treino de AVDs dentro de um hospital. O treino de AVDs, a gente usa o que tem. Usa a roupa do paciente, usa o pente do paciente. A gente usa o que tem, porque assim, a gente não pode estar usando coisas, quanto menos recursos, principalmente nesse período agora, por conta da infecção. A gente se utiliza do pouco, faz da criatividade, tá? Não tem como a gente trabalhar de uma maneira agora, na época de Covid. Na UTI a gente vai também utilizando o que pode, o canudo ou o copo, tem as adaptações para segurar o copo. Então, esses treinos, se no caso o paciente está com déficit motor, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu gosto de trabalhar? Vamos trabalhar com cabot. Como? Com louvor. O paciente é evangélico. Aí ele gosta de louvar os hinos. Aí a gente vai fazer o cabot como? Todo mecânico? Não. Vamos trabalhar primeiro fortalecendo, usando a cabot, com o quê? Com louvor, dançando. Eu uno a espiritualidade com o cabot. E aí eu vou fortalecendo esse paciente, fortalecendo essa musculatura, usando o quê? De coisas simples. Pego o pente do paciente, se precisar, a gente faz começa passivo para depois ir assistido para depois ir passivo e vai graduando. Mas usa o que se tem. O simples, o pouco, porque do pouco a gente pode fazer muito, vai dar criatividade. Certo? As AVDs, para quem está assistindo a gente que não é terapeuta ocupacional, são as atividades da vida diária. Né? Pentear, escovar, as atividades de autocuidado.
né? De vestir, de alimentar-se, tomar banho, escovar os dentes, que são atividades que são muito simples quando nós estamos em nosso ambiente normal e sem nenhuma dificuldade física ou cognitiva, neurológica. Mas ao momento que a gente tem qualquer déficit motor, por exemplo, né? A gente não consegue levantar o braço. Se nós somos destros e tivemos um problema no braço direito, já vai dificultar que a gente escove os dentes, que a gente ajeite o cabelo, que a gente se vista. E aí o terapeuta ocupacional vai fazer esse treino, vai ver o que é necessário para que a pessoa consiga se vestir novamente. Se ela precisa readquirir esse tônus muscular, essa força muscular, ou se ele precisa adaptar, precisa de alguma adaptação que ajude, ou se ele precisa usar o outro lado, contralateral, né? O lado são que não está com nenhum problema. Enfim, o treino de AVDs é isso, é a gente possibilitar, junto ao paciente, seja com adaptação ou não, que ele consiga realizar todas essas atividades de autocuidados, que são as atividades de vida diária, e depois as atividades instrumentais de vida diária, que são as outras atividades, já que é o cuidar do outro, que é o trabalhar, o dirigir, o varrer, essas atividades que a gente faz no dia a dia que são tão importantes para a gente, né? Mas primeiro, essa avaliação neurológica bem detalhada, para poder eu estar resgatando, vendo a sensibilidade, vendo a questão, como você disse, motora, trabalhando esse emocional, porque às vezes, se eu não tenho essa volição de melhorar ou achar que não vou melhorar, por mais que se faça, tem que ter essa tríade, paciente, atividade e terapeuta. Se não se trabalhar essa questão dessa avaliação, mas trabalhar esse emocional desse paciente, se ele não tiver essa volição, essa garra de poder ir fazer acontecer, não tem como. Mas é tudo isso que você falou, desse treino para poder essa independência, porque eu primeiro preciso olhar para mim, para poder depois eu ir mais além, me olhar como sujeito, o paciente precisa se olhar como sujeito, ver que tem capacidade para poder ir além. E a importância dessa avaliação que você disse, inclusive para a gente saber quais são as capacidades que ele permanece tendo, quais são as dificuldades que ele tem, quais são as atividades de interesse, né? O que é mais importante a gente iniciar, inclusive, esse treino, o que vai dar a ele uma autoestima melhor, o que vai facilitar esse dia a dia dele, que é para ser, inclusive, estímulo, para que a gente trabalhe, inclusive, as questões das emoções, dos sentimentos, das capacidades. Sim. Tem uma outra perguntinha aqui, que é o que o terapeuta... Aliás, ela está afirmando e está fazendo a pergunta, né? Dizendo que o terapeuta ocupacional é muito importante no atendimento domiciliar e pergunta se após internação existe esse atendimento da terapia ocupacional em domicílio. Sim, sim. Você avalia esse paciente, olha o que ele pode e o que ele não pode fazer, olhando o que você já tinha comentado, significados. A gente tem que olhar bem a questão cultural. Não é o que a gente não vai estar trabalhando, a gente tem que trabalhar um fazer por fazer, não é uma ocupação. A terapia ocupacional vai estar estimulando esse paciente dentro das necessidades para esse paciente estar independente. Se precisar treino de AVD, se precisar a gente organizar esse cotidiano dele, e quem tem as práticas integrativas é agregar para poder potencializar essa intervenção. Mas tudo vai depender da avaliação e da necessidade desse paciente dentro do contexto social, cultural do paciente. Jane me diz aqui uma coisa, que avaliações eu posso estar usando? Vai depender da idade, né? No caso, eu posso estar usando MOCA, posso estar usando MIF, posso estar usando Mini Mental. E outra, observar, sentir o paciente, ouvir, né? Sentir, perceber. Sem esquecer da nossa avaliação do checklist dos papéis ocupacionais. Sim, né? Obrigada. Nosso desempenho ocupacional, que é tão importante nesse momento, principalmente nesse momento onde todos
todos não, mas a grande maioria dos nossos papéis ocupacionais, eles estão sendo realizados dentro de casa, né? Onde a gente passa a estudar dentro de casa, os nossos filhos estudam dentro de casa, onde muitos dos nossos trabalhos estão sendo em home office, nós temos que trabalhar dentro de casa também, onde nós temos atividades agregadas, porque as nossas diaristas, as nossas secretárias do lar também estão precisando ficar em casa e a gente está agregando várias atividades. Muitos de nós temos que conviver com esse cuidado com alguns familiares, não é? Alguns entes nossos que acabam adoecendo, e aí a gente passa a ter esse papel de cuidador também nesse momento em que eles estão se recuperando. Então, olha só a quantidade de atividades, de papéis ocupacionais e de ocupações que nós temos hoje em dia e que precisam ser avaliados e reestruturados dentro de uma rotina saudável, porque, inclusive, nós trabalhamos muito com saúde mental, né, Jeane? Sim, a auriculoterapia vai te ajudar na ansiedade. Hoje, o que tem? Ela perguntou, Jeane, no pós-alta, o que tem de paciente com emocional? Tantos pacientes como que você acabou. A vida está tanta coisa, tanta responsabilidade, tantos papéis para serem executados, para serem realizados, que o emocional requer o quê? Mais autocontrole, mais estratégias para você se manter. Jane, aí o que a gente faz? Aromaterapia, auriculoterapia, as avaliações, a organização do cotidiano, dentre outras coisas que o terapeuta ocupacional com as práticas integrativas pode estar se utilizando. A Arismênia, inclusive, está colocando aqui para a gente que no contexto hospitalar, Arismênia está colocando aqui para a gente que no contexto hospitalar, a terapia ocupacional tem um papel importante, né, para diminuir esse sofrimento físico e emocional. E para a recuperação também desse sofrimento físico e emocional que já acaba sendo instalado pela condição, realmente. Sim, e precisa, porque paciente em coma tem sequela, paciente de muito tempo em coma. E aí a terapia ocupacional vai estar estimulando de maneira organizada. Isso é comprovado cientificamente, a nossa intervenção e a qualidade que se tem. É de extrema eficácia e importância para a prevenção de delírio, para a prevenção de déficits cognitivos, para a prevenção de contraturas e dentre outras coisas que o papel do terapeuta ocupacional pode estar realizando, de prevenção e qualidade desse paciente. É para ter terapeuta ocupacional em todos os hospitais. Quem bem soubesse da importância que se é da recuperação do paciente, o tempo muito melhor e a qualidade. Isso desde a emergência até a UTI, o pós-alta, né? Nós sabemos, inclusive, que tem muitos hospitais aqui no estado do Ceará que ele tem um atendimento domiciliar também, porque o terapeuta ocupacional, ele no contexto hospitalar, ele tanto trabalha intra-hospitalar quanto extra-hospitalar, né? Ele também trabalha junto às pessoas que estão em acomodações hospitalares dentro de casa, que estão no pós-alta, que precisam de tecnologia assistiva, precisam de estimulação cognitiva, que precisam do atendimento devido a questões de saúde mental, a questões físicas, né? E a Luziane está colocando aqui que o terapeuta ocupacional é responsável por facilitar o envolvimento do ser humano em atividades e ocupações significativas. Por isso, ele adapta, aplica, treina, prescreve as várias atividades, né, de acordo com a necessidade deles. E o Tiago lembra que nós somos da subjetividade, né? Então, a gente também trabalha muito com essa saúde mental, né? E essas ações educativas junto à família, o Tiago também lembra de ser importante até para poder dar continuidade ao atendimento que já está sendo realizado dentro do hospital. Você precisa, concordo com todos eles, é verdade. E é necessário muito. Por isso que eu trabalho no hospital, domicílio e posto de saúde, porque eu sei que
há necessidade dessas intervenções, tanto de prevenção como de reabilitação e uma pós-continuação para poder o que esse paciente ter mais independência mais rápido possível. Isso. E a Leiliane Batista está aqui lembrando a gente que é muito importante também para orientar o paciente e o acompanhante em relação à rotina hospitalar, já que é totalmente diferente do nosso dia a dia, né? Isso a gente falou lá no iniciozinho da importância dessa parceria entre a família e o terapeuta ocupacional e o paciente para uma recuperação mais breve, no caso dos pacientes internados em enfermarias e que estão tendo esses acompanhamentos, né? A Arismênia também fala, né, da importância educativa junto à família, né, que é isso que a gente tem batido nessa tecla, a gente tem falado, porque a gente precisa dessa parceria, até porque quando sai do hospital, é a família que vai dar continuidade muitas vezes, porque a gente está falando, inclusive, de pacientes de hospitais públicos, aqui no caso do HGF. E muitos deles não vão ter esse acompanhamento da maneira que deveria no pós-alta, né? Por isso é importante as orientações de trabalhar todos os contextos e essas orientações pós-alta, falando na linguagem cultural e respeitando esse paciente. Eu quero só fazer uma colocação que a gente acabei não comentando, que eu acho de suma importância. A terapia ocupacional também, ela trabalha com a comunicação alternativa, tá? Além da tecnologia assistiva, a tecnologia alternativa e ampliada, com pranchas de comunicação. O paciente está entubado. Alguns pacientes, eles às vezes, mesmo entubado, que é uma maneira de estar respirando, alguns ficam conscientes, certo? E como é que eu vou me comunicar? Olha a angústia, eu estou vendo as coisas, ou eu estou me despertando e estou ainda com tubo para poder respirar, mas eu não estou me comunicando. Como é que eu fico? Qual é a sensação que dá? Aquela angústia, aquela ansiedade. O que é que a gente faz? Estimula cognitivamente, orienta, mas tem as pranchas de comunicação. São várias, né? Depois, se você quiser, eu vou estar publicando lá no meu Instagram, tá? E então, assim, é uma maneira desse paciente estar... Detalhe, essas pranchas de comunicação, elas são individuais e quando entrar numa UTI, elas precisam passar por alguns crivos. Elas são plastificadas, elas não passam mais do que um dia, é só para aquele paciente. Então, tudo tem que ser o quê? Normatizado, com a questão da biossegurança, mas é de fundamental importância essa comunicação. Sendo ele Covid ou não, existe essa intervenção dessa prancha de comunicação, que é a comunicação alternativa e ampliada. Que pode ser outras maneiras também. São pranchas para poder de sentimentos. Giane, mas o paciente não lê e não escreve. O que é que a gente faz? Tem os rostos, tem as emoções, tem as imagens disso ou daquilo. Ele pode estar apontando, ele pode estar olhando, porque no recurso são poucos na figura, para poder você mostrar para esse paciente. Então, a terapia ocupacional ela tem um leque de intervenções e de possibilidades, vendo esse paciente de maneira holística, vendo esse paciente como um todo, para melhorar essa qualidade de vida dele, seja onde ele estiver, desde dentro de uma UTI, porque a gente merece o que há de melhor nessa vida. E respeitar sempre esse ser biopsicossocial. Sim, com certeza. Botar a música que ele gosta. Lá no hospital, a música que mais toca é Princesa, Amado Batista. Amado Batista. Eles gostam, a gente bota. É para eles, né? Eles gostam. A eles individualidade. Gostam de Isso, respeito. Ficam felizes. Pense, eu fico mais ainda. E esse olhar da terapia ocupacional, ele é um olhar diferenciado. Por isso a importância dessa avaliação tão minuciosa, como já foi dito, dessa orientação de maneira que seja clara, que chegue realmente à compreensão não só dele, como dos pacientes, para que o resultado ele seja o esperado. Para que a gente consiga realmente chegar
a essa alta mais rápido, esse readquirir da independência, da autonomia de maneira mais satisfatória. É isso? Com humanização, com amor. Isso. Resgatando tudo isso, intervindo assim, de maneira muito humanizada, com muito amor. Porque tudo que a gente for fazer com amor. Porque ali... Jane, nós temos 5 minutinhos. Vamos para as considerações finais. As perguntas já terminaram aqui na minha listinha. Deixa eu só ler aqui o que a Luziane está colocando. Ela está colocando aqui que o treino e adaptação da AVD, comunicação, é realizada pelo terapeuta ocupacional e possibilita a independência, autonomia e participação social, mesmo na condição que a internação hospitalar impõe. Exatamente. Resumiu bem muito do que foi dito aqui. Excelente. E olhar com amor o trabalho da terapia ocupacional é lindo. A Helenilda Santiago está falando aqui. Beijo, irmã. Te amo. Vamos às suas considerações finais, querida. 5 minutinhos aqui para a gente finalizar a nossa live. A terapia ocupacional, ela trabalha os aspectos cognitivos, motores, emocionais, sociais. Ela trabalha de uma maneira, vê o paciente como um todo. Ela se utiliza de várias abordagens, de várias maneiras, desde posicionamento com os coxins, auriculoterapia, acolhimento, estimulação multissensorial, tá? Estimulação cognitiva, que pode ser não, no caso, que pode ou não ser multissensorial, que já entra nesse questão maior desse pacote, vamos dizer assim. Essa prevenção desse delírio, essa qualidade de vida, essa humanização. A terapia ocupacional precisa estar presente nos hospitais, em empresas, em escolas, em domicílio, nos postos de saúde, se fazer cada vez mais presente. E temos muito o que fazer. Muito. Muito a trabalhar e temos um campo muito grande em hospital. Tá faltando profissional. É isso. Agradeço a atenção e caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato no meu direct, tá? Jeane Santiago, terapeuta. Estou à disposição para ajudar ou para tirar alguma dúvida caso não tenha sido claro em alguma coisa. Doutora Jeane, muitíssimo obrigada pelas informações. Eu acho que foi de grande valia ter a sua presença aqui conversando com a gente, esclarecendo um pouco mais sobre a atuação do terapeuta ocupacional no contexto hospitalar, sobretudo porque você está na linha de frente hoje, está atendendo não só a pacientes, como também os profissionais, os familiares, fazendo todas essas orientações, trabalhando com as PICs, com as tecnologias assistivas, com os treinos de AVDs. Você está dando um show de atendimento dentro do nosso Hospital Geral de Fortaleza, né? E a gente deseja que essa pandemia passe logo, mas que o campo da terapia ocupacional ele fique marcado por essa humanização, por esse atendimento com tanta qualidade que ajuda tanto os pacientes a se recuperarem e a saírem mais brevemente dessa situação em que se encontram. Estão aqui me perguntando, às vezes eu perco a concentração porque eu fico querendo ler as coisas, mas estão perguntando se vai ficar gravado sim, muito breve, essa semana ainda vai para o canal do YouTube do Crefito 6, tá? Vocês colocam Crefito 6 lá no YouTube, vai ficar gravado lá, no IGTV também vai ficar de imediato, tá? Já fica de imediato no IGTV também, para que vocês possam acompanhar, possam compartilhar e possam mandar para as outras pessoas para conhecerem um pouco mais dessa atuação do terapeuta ocupacional dentro dos hospitais. Não só no combate ao Covid-19, mas dentro do hospital como um todo, contribuindo na equipe multiprofissional com todas as patologias, com todos os pacientes que lá estão. Pode ter certeza que o terapeuta ocupacional ele tem muito a contribuir junto com todos esses pacientes.
Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Próxima quarta-feira tem live novamente. E lembrando aos terapeutas ocupacionais que muito em breve a gente vai disponibilizar um link para uma reunião no Zoom. Uma reunião sobre os contextos hospitalares, onde nós vamos conversar com todo mundo para saber como é que cada um tem feito, o que a gente pode contribuir um com o trabalho do outro e como que a gente pode estar se apoiando e se fortalecendo nessa luta que não é só da terapia ocupacional, que é uma luta mundial, para que a gente tenha a nossa saúde e o nosso convívio social restabelecido. Então, até a próxima, gente. Muito obrigada. Segue o Crefito 6 aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Todos são Crefito 6. A doutora Jeane também a gente vai deixar lá o Instagram dela, para quem quiser seguir, quem quiser também tirar algumas dúvidas ou contactá-la para fazer atendimentos, enfim. Estamos todos à disposição. A terapia ocupacional só tem a ganhar com tantos profissionais de qualidade. Muitíssimo obrigada pela presença de todos. Até a próxima, gente. Beijo. Tchau.